O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Coragem, irmãos. Se até agora houve alguma falta de firmeza em vós, vamos jogá-la fora, junto com a negligência, e corramos como loucos, não só para Deus, mas também para o próximo. Com estas palavras de Santo Antônio Maria Zaccaria, dos seus escritos, segunda carta, vamos meditar esta liturgia da palavra de hoje, em que Deus está escolhendo os colaboradores para a missão do seu Filho Jesus Cristo. E nesta escolha exige-se, como disse Santo Antônio Maria Zaccaria, coragem, determinação e firmeza, para que nós tenhamos força de correr não somente para anunciar esta missão recebida de Jesus Cristo, mas também para ir ao encontro dos nossos irmãos e irmãs. O Senhor Deus nos despertou nesta manhã para que nós possamos ir ao encontro dos nossos irmãos e irmãs para anunciar esta missão recebida por Jesus. O que nós percebemos neste Evangelho de hoje é que Jesus realiza 3 coisas. A primeira coisa é a eleição dos 12 apóstolos do meio dos discípulos. A segunda coisa é a orientação desses 12 apóstolos, o campo de missão onde eles devem atuar. E a terceira coisa é o conteúdo da missão que eles devem anunciar, o ensinamento dos apóstolos. O reino de Deus está próximo. Nós vamos meditar sobre esses 3 elementos que caracterizam o Evangelho de hoje: a eleição dos 12 apóstolos,
Do meio dos discípulos, Jesus escolheu 12, um número muito reduzido, mas cheio de significado. Os 12 deveriam ir onde Jesus não poderia estar presente, porque não vai estar em todos os lugares. E assim ele associa a sua missão homens fracos, frágeis, para poder realizar aquelas mesmas obras que ele mesmo realiza, com aquele mesmo poder que ele recebeu. Qual poder? De salvar a humanidade. Este poder se verifica naquelas realizações de Jesus em curar os doentes, em expulsar os demônios, em ressuscitar os mortos. E Jesus vai investir os apóstolos do mesmo poder para que eles também possam fazer as mesmas coisas que Jesus fez. E ele nos apresenta os nomes dos 12 apóstolos. Não vamos fazer uma leitura muito distante de nós. Nós vamos ler e reler esses nomes, cada um substituindo com seu próprio nome, porque no dia do nosso batismo, o Senhor Jesus nos escolheu, Ele nos deu a missão de tornar-nos colaboradores, participantes das suas 3 missões: missão sacerdotal, missão profética e missão real. E assim Ele nos investiu deste mesmo poder para que nós possamos apresentar aos nossos irmãos e irmãs este plano de salvação realizado por Deus. É por isso que eu nos convido hoje, vocês que estão nos acompanhando de vossas casas, nós que estamos presentes aqui nesta Basílica Santuário, de revivificar aqueles dons que recebemos no dia do nosso batismo, para que nós sejamos missionários, apóstolos incansáveis para anunciar aos nossos irmãos e irmãs este conteúdo que Jesus está nos confiando hoje. Muitos estão saindo para o trabalho, muitos estão trabalhando neste momento. Então, essa interação entre colegas, essa interação dentro da família deve basear-se na realização desta missão que Jesus nos concedeu. E a segunda coisa que podemos observar neste Evangelho é o espaço, o campo onde se deve realizar esta missão de Jesus. Ele diz: ide antes as ovelhas perdidas de Israel. Não entreis no meio dos pagãos, nem dos samaritanos. O campo de ação dos apóstolos é muito reduzido. Devemos esperar, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, Ele expande esse campo de missão à humanidade inteira. Ele vai dizer a seus apóstolos: ide no mundo inteiro, fazei todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É isto que nós podemos ler no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 18 até o versículo 20. E São Paulo vai insistir sobre esta missão junto dos pagãos, quando ele afirma que ficai sabendo que a salvação de Deus é enviada
aos pagãos. A salvação de Deus é enviada aos pagãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 28. Para dizer que a missão de Jesus não tem limite. A missão de Jesus não tem fronteira. E Jesus vai usar cada um de nós para participarmos, para anunciarmos esta missão. Qual o conteúdo desta missão? Anunciai que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Esse é o conteúdo da missão que os apóstolos devem anunciar nos seus caminhos. Esse reino de Deus já se instalou no meio de nós quando Jesus Cristo nos deu a autoridade, o poder de realizar as mesmas obras que ele realizou. Como para dizer que esse reino de Deus está agindo dentro de nós a partir daquele poder, a partir daquela eleição que Jesus fez para nós. É uma nova ordem religiosa, de tal modo que possamos contemplar já a ação e as maravilhas de Deus agora na nossa vida de dia a dia. É por isso que, contemplando esta liturgia de hoje, considerando que os 12 apóstolos são as 12 colunas da cidade santa, que é a Jerusalém Celeste, considera que esses 12 apóstolos são as 12 portas da cidade santa, considerando que esses 12 apóstolos é um número simbólico que representa todo aquele novo povo de Deus que deve sair em missão para propagar o Evangelho. Nós vamos nos empenhar, incluindo-nos neste elenco, fazendo de nossa vida uma entrega total por causa da missão. A função missionária na igreja é compromisso de cada cristão, de cada cristã. Vamos sair do nosso comodismo, vamos expulsar para longe de nós o medo, como disse Santo Antônio Maria Zacarias: coragem e firmeza, determinação, corremos ao encontro de Deus e ao encontro do próximo. Portanto, é necessário revivificar, é necessário dar ânimo a nós mesmos, aos nossos irmãos, para que a ação de Deus possa agir em nós hoje. Somos eleitos por Jesus, somos chamados pelo batismo a fazer parte desta Santa Igreja, e hoje o Senhor está olhando para nós. Hoje o Senhor está penetrando a nossa vida com um olhar misericordioso. Ele está nos convidando, está nos chamando para que não nos deixemos abater pelas nossas fragilidades, que nós possamos confiar nele para produzirmos os frutos missionários, para produzirmos os frutos de justiça, para produzirmos os frutos de salvação a partir do anúncio que vamos fazer na nossa vida como cristãos. Que Jesus Cristo renove hoje a nossa confiança nele, que Jesus Cristo renove hoje o nosso sim, aquele sim que pronunciamos no dia do nosso batismo, para que tenhamos coragem de anunciar o Evangelho até aos extremos da humanidade. Seja louvado o santíssimo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.